Olá pessoal, saúde a todos com a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho visto muitas publicações nas redes sociais, inclusive citações do Papa Francisco, fazendo uma diferença entre viver com Deus e religião, ou ser da luz e ser religioso. Então, no vídeo de hoje, eu gostaria de lembrar aos amados irmãos e irmãs que o cristianismo é uma religião. E ser cristão é ser religioso. Há uma diferença imensurável entre o cristianismo e as demais religiões. Mas ainda assim, o cristianismo não deixa de ser uma religião. No hebraico, não existe uma palavra específica para designar religião, mas existem duas palavras que podem ser associadas à religião. São elas chassid, que significa devoto, fiel, piedoso ou bondoso, e melaká, que pode ser traduzida como ocupação, tarefa, serviço ou missão. No grego, utiliza-se a palavra treskeia, que pode significar adoração, culto, serviço religioso ou disciplina religiosa. Assim, podemos entender religião como a missão ou serviço que torna o homem engajado em adorar, ser fiel e obedecer a Deus. Isto é, ser religioso implica se ocupar da adoração, fidelidade e obediência a um ou mais seres divinos. Por outro lado, a palavra religião tem origem no latim religio, que pode derivar de relegere, que significa reler ou releitura, ou religare, que pode significar religar. Desta forma, no primeiro termo, religião significa o ato de releitura das escrituras sagradas. E pelo segundo termo, religião teria o significado de ação de se religar ao divino. Após este estudo etimológico, podemos definir religião como um ato de religar-se a Deus, que nos torna cientes de que nossa missão é se ocupar com a adoração, com o esforço de permanecer fiel e com a obrigação de obedecer a Deus. Agora, conhecendo o significado da palavra religião, veremos se realmente o cristianismo é uma religião ou não. Primeiro, para ser religião, o cristianismo deve afirmar que religa o homem a Deus. Certamente que sim, pois no Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus afirmou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, Paulo escreveu que Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo e deu aos evangelistas o serviço de anunciar esta reconciliação. Segundo lugar, para ser religião, o cristianismo também deve determinar que seus seguidores têm que se ocupar com a adoração a Deus. No Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículo 23, o Senhor Jesus Cristo afirmou que Deus Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, que devemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, isto é, oferecendo a Deus um culto racional. Terceiro lugar, para ser religião, o cristianismo precisa afirmar que seus seguidores devem ser fiéis a Deus. Ou seja, não podem adorar outros deuses ou abandonar a fé. Ora, existem inúmeras passagens bíblicas afirmando isso. Por exemplo, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, está escrito: "Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida."
Em quarto, para ser religião, o cristianismo precisa exigir que seus adeptos sejam obedientes a Deus. No Evangelho segundo São João, capítulo 15, dos versículos 10 ao 14, por exemplo, o Senhor Jesus falou que para permanecer no seu amor e ser chamado de amigos de Deus, nós devemos fazer tudo o que Ele nos manda e guardar seus mandamentos. Portanto, está claro que o cristianismo é uma religião. Porém, há uma diferença imensurável entre a fé cristã e as demais religiões, principalmente na forma com que o homem é religado a Deus e a maneira com que se adora ao Senhor. Vamos fazer uma comparação entre as principais religiões e a religião cristã. Primeiro, nas principais religiões pelo mundo, o homem se religa ao divino através de práticas que agradam a sua divindade. Egípcios, gregos e romanos faziam festas, procissões e sacrifícios. Judeus obedecem à Torá, muçulmanos obedecem o Alcorão e hindus recitam mantras. Porém, o cristão não se liga a Deus, mas é Cristo quem liga o homem a Deus, através de seu sacrifício vicário. Desta forma, o cristianismo é a única religião em que o homem é religado a Deus por graça. Segundo, a adoração nas principais religiões são as mesmas práticas para religar-se ao ser divino. Festas, orações, procissões, sacrifícios, rígida obediência à Torá, jejuns, meditações, cânticos e etc. Todavia, a verdadeira adoração cristã, como escreve Tiago no capítulo 1, dos versículos 19 ao 27, é abrir mão de seus desejos egoístas e ajudar todos os necessitados. O Senhor Jesus, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, dos versículos 31 ao 46, exaltou seus seguidores, não porque oravam muito, faziam sacrifício de animais, festas em sua homenagem ou por sua obediência estrita a usos e costumes, mas exaltou seus discípulos por dar comida ao faminto, água ao sedento, vestes ao nu, hospedagem ao estrangeiro, cuidados ao doente e consolo ao preso injustamente. Pois, quando fazemos estas coisas às pessoas necessitadas, estamos fazendo ao próprio Cristo. Por tudo isso, a religião cristã difere em muitos das demais religiões, pela salvação proposta gratuitamente. Somos salvos pelo favor que nunca poderíamos merecer. Não há nada que o homem possa fazer para ser reconciliado com Deus. Basta apenas aceitar a salvação proposta e confiar em Cristo Jesus. Como também a adoração cristã, apesar de ter orações, cânticos, jejuns e coisas parecidas, é essencialmente purificação de desejos e sentimentos prejudiciais, como inveja, avareza, idolatria, ira, ódio, maldade, maledicência, competições, lascívia, adultério, prostituição, impurezas e etc. Além de ajudar a todos os necessitados que puder. Muito obrigado pelo seu tempo, nos ajude curtindo e compartilhando o vídeo e que Deus te abençoe.